Alô? Eu não posso falar bobagem antes de começar o programa, que eu começo rindo. Estamos chegando, mais uma edição dos Donos da Bola, hein? Ó, véspera de jogo importante, ou de jogos importantes pela Copa do Brasil. Tô aqui com o time completo. E esse negócio aí do Caicedo, hein? Cruzeiro não confirma, mas o mundo tá confirmando que o Caicedo, seleção equatoriana, Independente Del Valle, é zagueiro do Cruzeiro, ou será zagueiro do Cruzeiro para a próxima temporada. Vamos falar de tudo isso, vamos falar de muito mais. Vamos falar do Galo também contra o Juventude, com esse timaço que tá aqui. Mas antes eu tenho um recado para você, atenção. Pessoal, já está todo mundo participando, Dudu, meu sobrinho, Fernanda lá em Divinópolis, todo mundo participando com o Cristal Você Festeja. E você ainda não está participando por quê? Dá uma olhada no vídeo aí, veja aí. Promoção com Cristal Você Festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você, com seus amigos, ainda podem visitar o camarim dos artistas. E vou mostrar para vocês como é que é o Com Cristal Você Festeja. Olha, para participar é muito fácil, é só se cadastrar no site e pronto, você já está concorrendo. E se já está participando, fica de olho no desafio aí, Eduardo Pan. Você vai enganar a Elma, vai passear no enigma do encontro. Você vai entrar no site da promoção, vai acompanhar os depoimentos, vai resolver o enigma do encontro e depois que adivinhar, vai compartilhar na timeline e pronto. Né? Você ganha um número da sorte e é a moleza, meu amigo. Quanto mais desafios você participar, Eduardo Panzi, mais chances tem de ganhar. Consulte o regulamento no site cristalfesteja.com.br. Está esperando o quê para ganhar uma viagem e prêmios exclusivos? Cristal Festeja. E você, se encontra, é top, beba com moderação. Eu vou para um rápido intervalo, vou dar uma ligada para a Elminha, ele volta em 2 minutos. Como é que é o negócio? Espera aí. Opa, o pessoal está informando aqui que o Caicedo, rapaz, confirmou lá que é do Cruzeiro mesmo. 2 minutos a gente mostra, até já. Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Outubro ou nada. A CNR aposta que preço igual você nunca viu. CNR. Da Reforma à Construção. As pesquisas mostram que a população de Belo Horizonte é muito mal atendida pela Prefeitura de Márcio Lacerda, na saúde, no transporte e na segurança. A saúde, o transporte e a segurança são justamente as secretarias ocupadas nos últimos 8 anos pelo PSDB de João Leite na Prefeitura de Márcio Lacerda. Apoiar é bem diferente de governar lado a lado. O povo já se cansou. Chega de PT, chega de PSDB. É hora de Calil. No outubro ou nada da CNR, quem ganha é você. Lâmpada FLC a loja era só R$ 5,60. Caixa d'água forte leve 500 litros de 207 por R$ 159. Porcelanato Bico Crispo aquecido por apenas R$ 29,90 o metro quadrado em 10 vezes no cartão. Torneira Selite Mesa fica alta só R$ 82,50 e em 10 vezes no cartão. A CNR aposta que preço igual você nunca viu. CNR da Reforma à Construção. Para enfrentar a violência é preciso ter coragem, mas principalmente é preciso ter experiência. E João Leite tem, porque já enfrentou. João Leite criou a Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, combateu a máfia das carteiras de habilitação, presidiu a CPI do Sistema Carcerário e foi presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública. A verdade é que João Leite sempre esteve ao lado da lei. João Leite, prefeito. O caminho seguro para melhorar BH. Natal antecipado Portal Auto Shopping. Só nas lojas do Portal Auto Shopping você compra seu seminovo agora e só paga no mês do Natal. É isso mesmo, você só paga no mês do Natal. São mais de 1.000 seminovos em mais de 30 lojas, em um ambiente seguro e com amplo estacionamento. Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Primeira coisa que eu aprendi com a minha mãe é tratar bem de mulher. E a mulher tá sofrendo muito, sendo assaltada, maltratada e sacolejando em ônibus vagabundo. Nós vamos cuidar disso, tá? Chega de político, é hora de Calil. Para saber mais, acesse alexandrecalil.com. A Francisco Rocha Imóveis vai dar uma notícia de chacoalhar o comércio de fazendinha.
igual o velho balangando dentro de ônibus. Dia 30 de outubro vai ter o maior lançamento das fazendinhas São Francisco. 30 mil metros quadrados de terra, vestindo o asfalto da represa e do Rio São Francisco. É um trocadinho de sinal, prestação a preço de banana. É quase nada. Anota aí, ó, Francisco Rocha Imóveis, 3201-2600. O Calil passa o tempo todo criticando quem apoiou o Márcio Lacerda. Mas você sabia que ele fez a mesma coisa? Eu peço aqui a torcida do Atlético para que nos acompanhe, que mostre a sua força, levando o prefeito Márcio Lacerda de volta à cadeira que ele está sentado. Dá para acreditar? Muito bem, estamos de volta. Ô, Capiroto, cadê o Twitter aí? Põe o... Já tem aí? Põe aí. Aqui, ó. Cadê? Tá lá. Luiz Caicedo firmará por 5 temporadas com o Cruzeiro do Brasil. Cadê o vídeo? Põe o vídeo aí, Capiroto. Xiii! Se sai esse palavrão que você gritou aí, a minha mãe cairia do céu agora. Ia cair todo mundo aqui. Não xinga palavrão assim no meu ouvido, não, meu filho, que eu acho que está indo pro ar e eu fico quase louco. Põe o vídeo aí. Saludarlo. Buenos días, todo bien. O vídeo caiu cedo. Sinal da internet caiu cedo aí, ó. Gracias a mi querido Luis, el Cunti Caicedo. Bueno, Luis, ¿cómo ha amanecido? Bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, todo bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? Oiga, ¿cómo le llegó la noticia de Cruzeiro de Brasil? No, bien, creo que ya saben, se venía hablando ya hace mucho tiempo de este club, no este, sino algunos, pero ya el club creo que está cerrando y con mi representante y esperemos hasta más tarde en una buena noticia para sentirme más tranquilo. 5 temporadas, qué importante, ¿eh? Sí, puede ser, esperemos ahora, como te digo, me den la noticia de que bueno, ya está todo y sea la oportunidad de firmar, bueno, bienvenido sea. ¿Lo discutió esto con sus familiares? ¿Qué dijeron ellos a propósito? No, la mamá tranquila, yo creo que más por lo que hemos venido pasando, creo que uno se lo merece y esperemos esta oportunidad no desaprovecharla. Bueno, la vida le trajo cosas buenas, porque al principio de temporada estaba listito para Emelec, pero se va a un fútbol bueno, al brasilero, ¿ah? Sí, parece, como te digo, todavía no se ha confirmado nada, pero yo sí quisiera estar en Emelec porque bueno, es un gran equipo y si se da la oportunidad, creo que en diciembre se cierra todo y esperemos firmar con cualquiera. Allí estuvieron jugadores como Joffrey Guerrón, como Fidel Martínez, la Sombra Espinosa, qué bueno, en este Cruzeiro. Sí, jugadores que han marcado la diferencia siempre fuera del país y como te dije antes, son jugadores que bueno, gracias a ellos se están abriendo puertas para nosotros internacionalmente. Saluda a todos los amigos de masdeportes.es. Un saludo a toda esa gente de Más Deportes. Más Deportes. Tchau, abraço. Tchau. Depois a gente teve que dar os créditos aí, né, pro repórter. Eduardo Bansi, mas que... Agora, falando sério, baita contratação. O homem é bom, é de seleção, a seleção equatoriana, assim como todo o futebol equatoriano, teve um rendimento muito bom na temporada passada, nessa temporada também, e o Cruzeiro vai lá e pimba. Negaram hoje de manhã, mas não adiantou, né? Depois que inventaram a internet, fica muito fácil para desvendar os mistérios da contratação. O que você achou do Luiz Caicedo, por gentileza? Um abraço, Everton, telespectador. Boa contratação, Everton. Ele fez uma excelente Libertadores. Eu não vou ser aqui, eu não vou falar que eu assisto o campeonato equatoriano, nem que assisto todos os jogos. Nem todos os jogos da seleção do Equador, mas o Independente Del Valle eu assisti muitos jogos na Libertadores e ele foi muito bem. Assisti os jogos da final, das semifinais, quartas de final, primeira fase, que foi do grupo do Atlético, que a gente acompanhou de perto. Ele fez uma excelente Copa Libertadores e por isso hoje faz parte da seleção equatoriana. Ele não é o titular da zaga do Equador.
Inclusive, ele jogou como titular na última partida, foi expulso. Mas é bom zagueiro, é rápido. Jogou algumas partidas na Libertadores pelo Independente Del Valle como volante e fez muito bem a função de volante. Também joga como lateral direito. É aquela contratação que eu faria para o meu time. Acho que a diretoria do Cruzeiro acerta e que se não der errado, não funcionou, que ano horrível do Luiz Caicedo, 2017, a culpa não é da diretoria. Talvez seja um problema de adaptação do próprio jogador, mas que ele fez um grande ano de 2016 pelo Independente Del Valle, fez. E deixa eu agradecer aqui e dar os créditos ao Léo Gomide, que foi quem nos passou essa informação ontem à noite. E aí hoje pela manhã a gente fez contato com o pessoal do Cruzeiro, o pessoal negou. O pessoal é um profissional do Cruzeiro, negou, e agora o Léo Gomide que nos repassou esse link aí, que eu acho que esclarece muita coisa. Evidentemente que em momento algum ali ele confirmou um negócio, falou uma negociação que já vinha arrastando por algum tempo e que está prestes a ser fechada e tal. É óbvio que nós aqui não podemos dizer, não, já está fechado, já está assinado, porque eu acredito que de repente pode não estar, o jogador tem algum problema aí e tal, e não vem, enfim, mas... o negócio, acho que ficou muito claro, né, que existe. Agora, o Cruzeiro, não é que o Cruzeiro não negou. O que nós recebemos de resposta foi, não tem nada concluído. Então, se tem muito tempo, não tem nada concluído, é porque daqui a pouco vai concluir. Né? O que não está concluído está em andamento. Carlos Eduardo Doné, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. O Pães falou bem, né? Não tem muito o que acrescentar, não. Acho que uma boa contratação. O Cruzeiro tem bons zagueiros, né? O Cruzeiro até que é bem servido. Você acha que vai sair quem para a chegada dele? Não sei. Aí é Léo, total, especulação. Popoca, o Léo e o Bruno Rodrigo e o Dedé. Desde ontem ele pode assinar pré-contrato. Dedé? 6 meses. Ele pode desde ontem assinar o pré-contrato. O Dedé, eu tenho informação de dentro do Cruzeiro que ele mesmo já conversou com o presidente e falou que por ter ficado 2 temporadas fora por causa de lesão, ele se prontifica a prolongar o contrato dele com o Cruzeiro. Mas de graça? Aí é que eu não sei. Talvez pelo mesmo tanto, ele não quer outro contrato pedindo mais. Ele falou, a informação que eu tenho, que é uma questão de profissionalismo e de que ele deve ao clube isso. Realmente é uma atitude... no mínimo digna dele, né? Agora, você acha que dos zagueiros que aí estão, alguém pode sair? Eu acredito que alguém vai sair, não vai ficar aquele monte de zagueiro lá. Dedé, aliás, um Dedé com o Caicedo na defesa ali, defesa firme. Ele estando bem, Dedé estando bem fisicamente, um zagueiraço. Aí você tem o Bruno Rodrigues, você tem o Léo, Bruno Rodrigues fim de contrato. O Léo teve proposta esse ano. Quem você acha que pode sair? Bruno Rodrigo? Eu não acho que necessariamente alguém tem que sair, né? Realmente aumenta a chance, pode ser um planejamento mesmo, né? Já trazer o jogador antes da saída de algum zagueiro importante, mas não dá para cravar qual seria. Acho que o Dedé não vai ser mesmo, isso aí dá para... Se você tivesse que tirar um zagueiro do Cruzeiro hoje para a chegada do Caicedo, você tiraria qual? Olha, o Dedé em forma é o melhor deles que estão aí, né? Dos zagueiros do Cruzeiro, o Dedé em forma é o melhor. O problema é em que, infelizmente, ele tem ficado machucado o tempo todo. Dedé, Bruno Rodrigo, Manuel e Léo, eu acho que é um equilíbrio, porque depende da fase aí, sabe? Acho que cada um no seu melhor, o Manuel e o Bruno Rodrigo são superiores, o Léo seria o terceiro. Só que o Bruno Rodrigo, apesar de ter até melhorado nos últimos jogos, a temporada como um todo não foi tão boa. Então aí depende do critério, do momento. Acho que pegando assim em termos absolutos a carreira, a trajetória no Cruzeiro, eu acho que o Bruno Rodrigo e o Manuel são melhores do que o Léo. Zagueiro que mas o Léo virou titular. Zagueiro que viria para ser titular, tem estofo para ser titular. Né? Eu acho que saem desses aí. Dimar Oliveira, aliás, você que está chegando agora, que acabou de chegar, que acabou de ligar a televisão, daqui a pouco nós vamos reprisar aí parte desse vídeo aí, onde o próprio Caicedo fala dessa possível vinda para o Cruzeiro. Dimar Oliveira, quem você acha que pode sair para a chegada do Caicedo ou não sai ninguém, na sua opinião? Dependendo do que o Cruzeiro tiver para disputar na temporada, e é isso que eu acho que eles estão esperando, porque se o Cruzeiro consegue uma vaga na Libertadores em termos de Copa do Brasil, se aumenta muito as possibilidades da permanência de todos eles. O Cruzeiro vai precisar de todos eles. Se aumenta muito o número de jogos, enfim. E a gente viu nessa temporada mesmo com todo mundo, teve momentos em que o Cruzeiro passou dificuldades lá atrás. E acho que é um setor onde o Cruzeiro não tem problemas. Né? Os zagueiros do Cruzeiro, e ainda mais com a recuperação
do Dedé e essa informação que o Panzi traz de que ele quer ficar, diferente do que o empresário dele acabou divulgando, que tinham 3 times interessados, me parece, o que é normal, né, quando você está em final de contrato aparecer essas notícias. Então, eu acho que depende muito do que o Cruzeiro vai ter para disputar na próxima temporada. Se tiver com a Libertadores, eu acho que tem que ficar com todo mundo. É preciso que o Mano tenha essas possibilidades de banco, essas possibilidades de substituições, até porque o que a gente mais viu esse ano foram as reclamações de desgaste, de cansaço, de poupar jogador. Então, fica todo mundo. E é uma qualificação, né, gente? Eu acho que o Léo roda. O Léo teve proposta de Portugal, né? O Léo não foi por causa dos problemas. Não por ele ser pior que os outros. Eu acho que estão muito, principalmente o Bruno Rodrigo, ele, o Manuel. Eu gosto do Léo, acho um grande zagueiro. O que eu disse, entre os três é quase que um empate técnico ali, não dá muito... São 3, 4 anos de banco de reservas. Ele tendo uma oportunidade de ser titular, mas ele já não é nenhum menino. Eu vou ser titular em outro clube, vai para outro clube. O Bruno Rodrigo foi titular nos últimos anos, ele não está com o banco nas costas. Então... Vocês aqui... É exagero dizer que o Léo seria titular em 90% dos clubes aí pelo Brasil? 90%. É exagero. Você acha que é exagero? Claro que é. Eu acho ele é um jogador... Aí tem que começar a pensar, 70. Lembrar... Ele seria titular no Fluminense. Quem é mais zagueiro, o Léo ou o Gum? Então, ele seria titular no Fluminense. Com certeza. Não, acho que ele pode... Mas às vezes o jogador quer também... Os que disputam o Campeonato Brasileiro, ele seria titular nos 80. Isso depende muito do momento, gente. Por exemplo, o Hever até outro dia estava descartado aí no cenário nacional, agora voltou a ser útil no Flamengo. Né? O Juan foi contratado para ser titular e foi o contrário, acabou virando reserva, nem se fala dele. O Vitor Hugo foi para o Palmeiras, sendo que ele jogava aqui em Minas e convenhamos. Nem nós mineiros aqui cogitávamos que ele faria tanto sucesso no Palmeiras. Né? Então, Quem é o Vitor Hugo? Assim, eu cogitava. Todo mundo elogiava. Todo mundo elogiava. Não, mas é porque você vê além, né? Eu estou falando assim, a média. Eu estou falando a média dos seres humanos normais e limitados, como todos nós somos, à exceção das poucas vozes mais ativas aí do futebol como você. Olhos de lince, né? Porque dá essa... Não, por exemplo... faz essa graça pra mim, porque esse aí eu assinava embaixo. Baita zagueiro, muito forte fisicamente, e lá na mão de um bom treinador o cara acaba evoluindo. É o caso do próprio Léo. Fisicamente é um zagueiro muito forte, mas tem que ser titular, né? Tem que ter sequência pra jogar. Mas às vezes ele quer ir pro exterior. A sequência também traz evolução. O Hever, que o dia é bom zagueiro, mas tinha problemas... inclusive foram explicados no final de semana. Nós estamos falando do Hever, para citar essas questões de zagueiros que podem ainda se recuperar. O Léo é um cara que eu também, no lugar dele, me mandaria do Cruzeiro e procuraria. Mas a gente tem que ver, mas veja bem, eu até entendo o raciocínio, o Pães tem razão nessa história aí do cara que está no banco há muito tempo, mas aí tem que ver se essa nova realidade do Léo de virar titular, porque pelo menos por enquanto parece, ele virou um titular do Cruzeiro, se isso vai ser algo consistente, duradouro ou não. Porque tem o outro lado, né? Às vezes, justamente agora, ele vira titular. Aí eu sei que com a chegada do Caicedo vai ter mais um cara para concorrer com ele, mas às vezes ele vira titular à frente do Bruno Rodrigo, por que não? Mano Menezes já colocou, já está colocando ele à frente do Manuel, por exemplo. Não, tá fácil de entender por que ele virou titular. E o Dedé... Por favor. Porque o Bruno, por exemplo, a gente vê os treinadores, quando um cara sai do time titular para ir para uma seleção, para uma convocação, ele teve uma lesão, volta como titular. O Manuel saiu do time titular por causa de uma inconsequência dele. Ele prejudicou o Cruzeiro. No jogo contra o São Paulo, ele prejudicou o Cruzeiro no restante, porque ele foi punido com 4 jogos, então não tinha por que ele voltar como titular. E ele está pagando por um erro que ele cometeu. Foi uma mistura de duas coisas. Que ele é melhor que o Léo, isso é fato. Daqui a 2, 3 jogos, talvez ele volte a ser titular. Pode ser no lugar do Léo ou do próprio Bruno Rodrigo. Mas o Mano Menezes está agindo correto. O Léo entrou bem. Eu não posso voltar com um cara que me prejudicou num lance inconsequente de agredir o adversário. O Léo não saiu por convocação nem por lesão. Aí seria justo voltar como titular. Ele saiu porque ele prejudicou o clube. Mas ninguém está dizendo nada contrário a isso. Ele simplesmente virou titular. Eu não entrei no mérito do motivo. Tem que ver se vai ser consistente ou não. Eu acho que não vai continuar. Daqui a pouco volta. Eu acho que é uma soma de duas coisas. Isso que você falou e o fato de que com ele o Cruzeiro não tomou gol nesses jogos todos. O Cruzeiro foi bem. Inclusive o Mano Menezes falou isso naquela entrevista ali antes do jogo pro repórter do Pay-Per-View. Falou, eu tenho que
manter a coerência, ele entrou no time, eu conversei com o Manuel entendeu. Então, assim, hoje ele é titular, gente. Fato é, hoje o Léo é titular. Nós estamos considerando que ele tem uma janela grande aí de banco, mas justamente hoje ele é titular. Deixa eu rodar, porque muita gente chegou agora, acabou de ligar a televisão e não viu o zagueiro Caicedo falando dessa relação com o Cruzeiro. Taca-lhe pau aí, Cramunhão. Luis, el Punti Caicedo. Bueno, Luis, ¿cómo ha amanecido? Bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, todo bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? Oiga, ¿cómo le llegó la noticia de Cruzeiro de Brasil? No, bien, creo que ya se venía hablando ya hace mucho tiempo de este club, no este, sino algunos, pero ya el club creo que está cerrando y con mi representante y esperemos hasta más tarde en una buena noticia para sentirme más tranquilo. 5 temporadas, qué importante, ¿eh? Sí, puede ser, esperemos ahora, como te digo, me den la noticia de que bueno, ya está todo y sea la oportunidad de firmar, bueno, bienvenido sea. ¿Lo discutió esto con sus familiares? ¿Qué dijeron ellos a propósito? No, la mamá tranquila, yo creo que más por lo que hemos venido pasando, creo que uno se lo merece y esperemos esta oportunidad no desaprovecharla. Bueno, la vida le trajo cosas buenas, porque a principio de temporada estaba listito para Emelec, pero se va a un fútbol bueno, al brasilero, ¿ah? Sí, parece, como te digo, todavía no se ha confirmado nada, pero yo sí quisiera estar en Emelec, porque bueno, es un gran equipo y si se da la oportunidad, creo que en diciembre se cierra todo y esperemos firmar con cualquiera. Allí estuvieron jugadores como Joffrey Guerrón, como Fidel Martínez, la Sombra Espinosa, qué bueno, ¿ah? En este Cruzeiro. Sí, jugadores que han marcado la diferencia siempre fuera del país. Y como te dije antes, son jugadores que bueno, gracias a ellos se están abriendo puertas para nosotros internacionalmente. Saluda a todos los amigos de masdeportes.es. Un saludo a toda esa gente de Más. Más Deportes. Mais Deportes. Muito bem, parabéns ao Más Deportes. Tá aí o grande Caicedo confirmando a negociação, já está se arrastando há muito tempo, que ele pode realmente vir para o Cruzeiro, falando do clube, que é um clube grande, etc., um dos maiores do futebol brasileiro, parará. Para mim, já é. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco vocês vão saber quem vai apitar Galo e Figueirense. É realmente uma esculhambação. Até já! As pesquisas mostram que a população de Belo Horizonte é muito mal atendida pela Prefeitura de Márcio Lacerda, na saúde, no transporte e na segurança. A saúde, o transporte e a segurança são justamente as secretarias ocupadas nos últimos 8 anos pelo PSDB de João Leite na Prefeitura de Márcio Lacerda. Apoiar é bem diferente de governar lado a lado. O povo já se cansou. Chega de PT, chega de PSDB, é hora de Calil. Banda larga é assim, ou não funciona com mais gente usando, ou você assina Vivo Fibra e todo mundo usa tranquilamente. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Se a gente é grávida, a gente tem que ir cedo, de madrugar no posto de saúde. E quando você consegue, eles ainda falam com você, você não tem médico. Isso vai mudar, viu, Angélica? Contratando médicos especializados para consultas especializadas na rede privada. Vamos contratar clínicas também para exames especializados e nós vamos fazer um atendimento individualizado. Chama-se Rede Cuidar. Muito boa. Com isso vai mudar, sim. João Leite, prefeito 45. Aproveite o sol. Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarapari, R$ 35,00. Porto Seguro, R$ 50,00. Búzios, R$ 60,00. Inacreditável. Hotel Fazenda, R$ 50,00. Associe-se já. 30715757. Instituto CP2 Data Tempo confirma. A hora da verdade chegou. Calil está na frente com 33,9 pontos, o que representa 51% dos votos válidos na disputa pela prefeitura, superando o outro candidato. Os dados são da pesquisa mais recente, divulgado no domingo pelo único instituto que acertou o resultado no primeiro turno. Agora é a vez do povo.
Chega de político, é hora de Calil. Nivea Man Invisible Black and White apresenta o mundo sem mangas. Mais fácil do que se livrar das mangas é evitar as manchas. Com o anti-manchas mais vendido do Brasil, o preto fica preto, o branco fica branco por mais tempo. Desodorante Nivea Man Invisible Black and White. O Calil passa o tempo todo criticando quem apoiou Márcio Lacerda. Mas você sabia que ele fez a mesma coisa? Eu peço aqui a torcida do Atlético para que nos acompanhe, que mostre a sua força, levando o prefeito Márcio Lacerda de volta à cadeira que ele está sentado. Dá para acreditar? Você não pode ver o câncer de mama, mas existe uma maneira de enxergar se há algum problema: a mamografia. Este exame permite detectar a doença ainda no começo. E quanto antes ela for descoberta, maiores as chances de cura. Não feche os olhos para o câncer de mama. Previna-se. O que os olhos não veem, o seu peito pode sentir. Apoio Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Muito bem, estamos de volta, donos da bola na tela da Band. Pessoal, o Atlético joga com o Figueirense agora na próxima rodada e depois, na sequência, joga contra o Flamengo pelo Brasileirão. E aí, quem vai apitar o jogo? Graziani, Maciel, Rocha. O Graziani Mas é homem ou mulher? O Graziani Maciel Rocha já fez resenha com quem? É homem? Sabe de onde ele é? Sabe para qual federação ele apita? Para a Federação do Rio de Janeiro. Ah, mas é teoria da conspiração, que se dane. Não, é no mínimo imoral você escalar o Wagner Hell aí do final de semana, que apita, ou vai apitar já no ano que vem pela Federação do Rio, para apitar um jogo do Atlético contra o Botafogo lá, precisando fazer uma onda, né, lá na Federação do Rio, para entrar na FIFA de vez. Aí agora, o Atlético tem Vitor, Robinho e Fred pendurados. Aí você coloca os caras para jogarem contra o Figueirense e na sequência o Flamengo. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Pô, esse cara amarelar os três. Se sou presidente do Atlético, eu não escalaria o Fred e o Robinho. Também acho que... Não escalaria. Mas quem tem que escalar é o Marcelo, não é o presidente. Né? Mas ele pode chegar e ordenar, porque ele é que manda. O sistema no Atlético é presidencial. Ele chega e fala, você não vai escalar. Ah, mas nossa, mas aí ruído interno do presidente. Mas você não vai escalar, porque se tira... Você vai tirar seus dois principais artilheiros do próximo jogo? Ah, mas e se jogar e não tomar? Ah, ok. Se minha mãe tivesse bigode, eu tinha dois pais. Eu, se sou presidente, chego lá e falo, Marcelo, você não vai escalar. Fala aí o que vocês pensam. O Atlético tem um problema de planejamento. O planejamento do Atlético com cartão é uma coisa que me intriga. Porque o Carioca estava pendurado, foi convocado para a seleção, ia perder 2 jogos e não forçou o terceiro. Aí voltou da seleção, tomou o terceiro. Isso está copiando o seu pai, Por que ele não? Por que eu não sei se eu estou copiando, talvez você tenha escutado e eu não. Por que ele não forçou o terceiro? O Robinho está pendurado, tem 200 jogos. O Atlético enfrentou a América, Eu achei que ele ia levar vai enfrentar o Figueirense, outros jogos mais fracos, mas ele não força o cartão contra ninguém. Corre o risco agora de tomar contra o Figueirense. E agora, Vitor e Fred, eles tomaram o cartão merecido no último jogo. O Vitor porque reclamou demais. E com razão, porque o Atlético foi prejudicado. E o Fred tomou um cartão amarelo e deveria ter tomado o segundo. Ele deveria ter sido expulso no jogo contra o Botafogo. Não que tenha sido intencional, mas bateu com o cotovelo na cara do sujeito. Era para ter sido expulso e seria a segunda expulsão por esse mesmo motivo. Então o Atlético tem que se planejar melhor em relação a essa questão de cartão. Agora, eu concordo com você. Tem 238 estados no Brasil... 248 estados no Brasil, estou exagerando, tá, gente? E vai escalar um carioca para apitar um jogo. É a mesma coisa de pegar, eu não sei quem apita o jogo do Flamengo. Já estão olhando lá em cima. É Flamengo e... Flamengo e Corinthians. O Ricardo Marques... O Flamengo e Corinthians é seu Daron. Ricardo Marques apita um jogo importante, não sei se do Palmeiras ou do Flamengo com o Corinthians. É bom ficar de olho nisso aí. Eu estava vendo antes, agora me fugiu, mas o Ricardo Marques, mineiro, vai apitar o jogo ou do Flamengo ou do Palmeiras. Ó, eu vou dizer para vocês. Né? O Daronco apita... Põe na tela aí, o Daronco apita Flamengo e Corinthians. Olha lá.
A gente foi olhar agora, quem vai apitar o jogo do Flamengo. Flamengo e Corinthians é o Daronco. O site está em manutenção. Tem uma fonte melhor que o site da CBF, chama o Wellington Campos. Vai no Twitter dele que tem toda a lista. É o Daronco que está decidido. É o Daronco, Flamengo e Corinthians. O Daronco que apita, então. O melhor árbitro vai apitar Flamengo e o jogo do Palmeiras, quem apita é Ricardo Marques. Aí o Ricardo Marques apita o do Palmeiras. Ricardo Marques é tido, mineiro, não por mim, mas é tido como um dos grandes árbitros do Brasil. FIFA, eu acho ele ruim, mas tem gente que acha bom. Agora, o jogo do Atlético, o Atlético está na briga, independentemente da diferença de pontos, está, você não pode descartar. Aí, você põe o Graziani. Quem é o Graziani, gente? Da Federação Carioca, é imoral, ué. Quer dizer, um gaúcho, Daronco é gaúcho, né? Ou é paranaense? Ou é catarinense? Gaúcho. É gaúcho. Bom, ele é do Sul. É a mesma coisa. Então, assim, você põe o Daronco, que é o melhor árbitro do Brasil hoje para apitar Corinthians e Flamengo. Você põe o Ricardo Marques, que é um árbitro que tem experiência, é da FIFA, para apitar o jogo do Palmeiras. E mete o Graziani para apitar do Atlético. Aproveitando que o Daniel Nepomuceno, segundo informações do Atlético, deve vir hoje ou amanhã à CBF, ele pode perguntar desse árbitro também, né? Porque ele está indo lá especificamente para falar sobre o ofício que o Atlético mandou ontem em relação à arbitragem do jogo do Botafogo e todas as reclamações e toda a apuração. Ele podia aproveitar e perguntar para o novo presidente da comissão de arbitragem quais são os critérios, porque o sorteio já sumiu faz muito tempo. Agora tem um ponto. Não me engane que isso foi sorteio, que saiu o Daronco para apitar. Não, agora tem um ponto. Tem um ponto que deve ser observado. Você tem um carioca apitando o jogo do Atlético. Você tem um mineiro apitando o jogo do Paulista. Mas você tem um gaúcho apitando Corinthians e Flamengo. Com relação ao que o Panzi falou aí, de poupar os jogadores domingo, independentemente do árbitro... Roberto Lopes, o Luiz Flávio. De o árbitro ser carioca, que é óbvio que é uma coisa que deveria ser evitada, né? Claro, isso está lembrando no ano passado, colocaram um árbitro paulista para apitar o jogo do Corinthians. Você dá o Luiz Flávio de Oliveira, contra o Esporte. Na época, que estava no auge da polêmica de arbitragem no ano passado, que foi na virada do turno, né? Teve aquele toque de mão do zagueiro do Esporte, uma confusão danada. Enfim, é uma coisa para ser evitada, né, gente? Não custa nada, né? A gente não está dizendo, a gente nem conhece esse árbitro direito, não está dizendo que vai acontecer alguma coisa, mas é aquela máxima, né, da mulher de César. Né? Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Você tocou num assunto importantíssimo. Talvez, você fechou bem o raciocínio. Não era para correr o risco de colocar mineiro no jogo do Palmeiras, nem carioca no jogo do Atlético. Não era. Coisa fácil de evitar, para apitar, né? Corinthians e Flamengo, vá lá. Mas aqui não tinha que ter carioca e nem em São Paulo tinha que ter mineiro. É uma coisa fácil de evitar, né? É esse zelo, assim, até pela imagem, sabe? Para evitar certo tipo de coisa, entender o momento. Só que a CBF, em muitos momentos, não só parece não ter o zelo, como parece fazer certas coisas para provocar. Sabe, no ano passado também aconteceu coisas dessa linha, justamente quando seria mais incabível escalar determinado árbitro para determinado jogo, coincidência ou não, aparecia o cara lá para aquela exata partida. Então parece que eles fazem uma coisa meio para jogar na cara de todo mundo, assim, ou então é uma coincidência, uma coincidência incrível. Raciocina comigo. O Atlético poupar o Robinho no jogo contra o Figueirense para não tomar o terceiro cartão. O Fred Por que então não mandaram ele forçar o terceiro cartão no último jogo, já que querem poupar ele contra o Figueirense? Não querem poupar. Ninguém falou, não, eu tô dizendo, mas imagina se, nós não vamos escalar o Robinho porque ele tá com 2 cartões contra o Figueirense, tem um jogo importante, então por que não tomou o terceiro? Eu concordo com você. É óbvio que o Atlético administrou mal essa coisa dos cartões, teve esse caso do Carioca. Eu brinquei esse negócio do seu pai, porque eu vi no programa dele ele falando na época. Você tá girando legal, assistindo todo mundo, privilegiando. Por isso ele é bem informado. Deixa eu só levantar uma questão para vocês continuarem discutindo aí. O Eduardo falou aqui, e aí, se o Atlético estivesse, de repente, numa situação melhor na tabela e no planejamento, não estaríamos aqui falando do que a gente vai falar agora. Você levantou aqui a questão dos gols sofridos, né? Os números não deixam mentir, a defesa do Atlético, uma zaga experiente, renomada, né? Segue sendo um problema do time na luta pelo Brasileirão. Em 2015, o Atlético vice-campeão terminou sendo a 10ª defesa mais vazada do Brasileirão. Esse ano, o caminho é o mesmo, 40 gols sofridos e a 8ª pior defesa. Lesões, falta entrosamento, o que falta? O time está correndo errado, erro de posicionamento. Então hoje, por exemplo, na Copa do Brasil, o Atlético para passar, não pode, aliás, amanhã, né? Não pode levar gol, né?
não pode levar gol. Então você olha para a tabela, o Atlético tem uma defesa altamente vazada, mas contra o Juventude não pode levar gol. Mas o Juventude é um time de Série C, ok, mas o jogo é lá e os caras vão correr. Mas assim, eu entendo o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo, se a gente fosse basear só no número, o time do Atlético faz muitos gols também, né? E fazer gol fora de casa é melhor ainda na Copa do Brasil. Então, se fosse nessa lógica, é um jogo assim, 2-1 pro Galo, 2-2, 1-1... 3-3, sabe? Porque o que arrebenta também com um time que está buscando alguma coisa. É claro que a gente tem que discutir a questão da defesa. O que eu tô Você dizendo... faz 4 no esporte e toma 4, cara. Não é um negócio normal. Claro, a gente tem que discutir a questão da defesa, sim. Foi o problema do time do segundo turno ano passado. Você tem toda a razão. Eu só acho que, assim, analisar um confronto especificamente projetando, o time sempre leva gol, mas o time sempre faz também. O que tem que ir para chegar no ponto ideal é sofrer menos. É o equilíbrio. Mas eu digo que com relação ao confronto do Juventude, não me vem essa preocupação, assim. Claro que pode acontecer alguma coisa. Porque o Atlético fatalmente vai marcar gol lá. Mas esses pontos levantados, quando a gente chega a uma conclusão, por que o Atlético ocupa tal posição hoje no Brasileiro? Por que ele não levou em 2015? Por que esse ano ele tem essas dificuldades? É tudo isso. É esse aglomerado de situações. É o departamento médico, as contusões, é a defesa, é os problemas que ele teve, é o não planejamento de determinadas situações. Quando a gente levanta tudo isso aqui e coloca para o torcedor, né, essa exposição, o que a gente quer com isso? Que não só o torcedor, mas todo mundo pense o que pode ser diferente. Você tem um time caro, você tem um time com todas as perspectivas técnicas e táticas de poder chegar a um título que não levou nada esse ano ainda. Que tem um jogo contra o Juventude que não é um jogo definido ainda, é 1-0? É 1-0, né? O empate lá leva Atlético, mas é isso. Então, assim, é muito pouco para o que se esperou do Atlético, para o que se projetou para o Atlético em termos financeiros, em termos técnicos, em termos táticos. Então, é o repensar disso tudo. Tudo isso aí contribuiu para essa classificação. O que eu acho que é um assunto intrigante, realmente difícil de definir a questão, porque o Galo, desde 2013, faz muito sucesso, né? 2012 até. Com um time muito consistente, sempre fazendo muitos gols, mas sempre ou quase sempre com esse problema aí defensivo. E já passaram técnicos diferentes, né? Então é difícil de focar em um só treinador, porque treinadores diferentes continuaram com esse problema. Zagueiros diferentes e quase todos eles bem conceituados. Então também não acho que é exatamente um problema técnico. Hoje a gente pode até ponderar Leonardo Silva, já não tem a velocidade, aquela coisa, mas Gemerson passou por ali, Otamendi passou por ali, o próprio Léo Silva, que é um dos maiores zagueiros da história do Atlético. Então não é técnico, no sentido de, né, não é o treinador, porque vários passaram, não são os zagueiros em si, porque vários bons zagueiros passaram por ali. O que é? É difícil de entender. O que eu acho que pode ser. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu recebi uma mensagem aqui agora, o Ricardo mandou uma mensagem aqui agora, me disse o seguinte: vocês estão discutindo demais esse negócio de arbitragem. É porque o tema não é relevante, né? Não está acontecendo nada no Campeonato Brasileiro. E outra coisa, que me desculpe, aquele colega que diz que, só está se discutindo. Não está só discutindo a arbitragem, mas o assunto é relevante, é importante, tem que ser discutido. Se a média de gols no Campeonato Brasileiro fosse baixa, estaríamos discutindo aqui que está muito baixa, o que está acontecendo, o futebol brasileiro está no limbo. Se a média fosse muito alta, nossa, estamos fazendo um monte de bons atacantes. Se o índice de cartão fosse exagerado, estaria discutido. E se os erros de arbitragem acontecem, o árbitro faz parte do jogo. Tem que ser discutido, sim. A exaustão, se precisar de ficar 2 meses discutindo, tem que ser discutido. Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha aí, veja esse vídeo do Parque Guanabara aí que eu tenho surpresa. Guanabara, Parque da Família. Parque Guanabara, grandes atrações pra você. Torre Skyfall, 60 metros de queda livre. Mirage, a maior roda gigante do Brasil. Castelo do Terror, uma super produção de realismo impressionante. Guanabara, Parque da Família. Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. R$120 em Divercados para você no Twitter, @os donos da bola MG. Deixa seu nome lá que a gente sorteia. Intervalo rápido, a gente volta já. As pesquisas mostram que a população de Belo Horizonte é muito mal atendida pela Prefeitura de Márcio Lacerda, na saúde, no transporte e na segurança. A saúde, o transporte e a segurança são justamente as secretarias ocupadas nos últimos 8 anos pelo PSDB de João Leite na Prefeitura de Márcio Lacerda. Apoiar
é bem diferente de governar lado a lado. O povo já se cansou. Chega de PT, chega de PSDB. É hora de Calil. Prepare-se para comprar seu lote em Igarapé. Vem aí, Dia D Gran Viver. Condições exclusivas, tabela com juros reduzidos, seu carro como parte de entrada e 120 meses para pagar. Lotes a partir de 1.000 metros quadrados em residencial fechado, infraestrutura e clube concluídos. Pronto para construir. Cadastre-se para o evento, dia 22/10. Acesse diadgranviver.com.br. Para enfrentar a violência é preciso ter coragem, mas principalmente é preciso ter experiência. E João Leite tem, porque já enfrentou. João Leite criou a Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, combateu a máfia das carteiras de habilitação, presidiu a CPI do Sistema Carcerário e foi presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública. A verdade é que João Leite sempre esteve ao lado da lei. João Leite, prefeito, o caminho seguro para melhorar BH. Com a idade, a gente vê a vida com outros olhos. A gente vê que é importante se cuidar. Vê que vale a pena ser chique, estiloso. Vê uns cabelos brancos também, mas vê que com eles a gente fica até mais charmoso. É bom ter alguém para ver a vida assim com a gente. Dia do Idoso nas Óticas Diniz. Armações e lentes monofocais por apenas R$ 199,00. Já com tratamento antirreflexo. Ou multifocais por R$ 349,00. Traga sua receita. Óticas Diniz. É aqui o seu jeito de ser feliz. Primeira coisa que eu aprendi com a minha mãe é tratar bem de mulher. E a mulher está sofrendo muito, sendo assaltada, maltratada e sacolejando em ônibus vagabundo. Nós vamos cuidar disso, tá? Chega de político, é hora de Calil. Para saber mais, acesse alexandrecalil.com. No sorteio da APA e do Minas Capiuai Sul de Minas, você tem 2 chances de ganhar. Um Duster mais R$30 mil. R$30 mil nos 3 primeiros prêmios. No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$1.000. R$1.000 cada. Um Duster mais R$30 mil. Minas Capiuai Sul de Minas. Dupla chance de ganhar. É só para o Sul de Minas. Ao adquirir certificado de contribuição, você está colaborando com a Papai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. E ainda concorre a valiosos prêmios. O Calil passa o tempo todo criticando quem apoiou o Márcio Lacerda. Mas você sabia que ele fez a mesma coisa? Eu peço aqui a torcida do Atlético para que nos acompanhe, que mostre a sua força, levando o prefeito Márcio Lacerda de volta à cadeira que ele está sentado. Dá para acreditar? Muito bem, muito bem. Ô, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A CBF acatou, o jogo, então, não teve vale até o momento. Inclusive, se quiser buscar na tela aí, o UOL deu agora aí, o Capiroto. Agora não, 11h55 que deu a notícia. Mas a CBF, aliás, o STJD acatou e o jogo, diferença de 7 pontos mantida do Palmeiras para o Flamengo, e o jogo não existe até o momento. Agora, vão fazer outro Fla-Flu? Hein? É uma situação difícil. Uma situação difícil. O precedente é difícil. Né? E quando é que vai sair a definição disso? Vamos esperar ver se a diferença de pontos diminui, aumenta. Que até a primeira Cadê na tela aí, o Capiroto? Põe na tela aí, Capiroto. Por gentileza, tá aí, ó. CBF acata a decisão do STJD e Flamengo fica a 7 pontos do Palmeiras, tá aí então. Olha, se realmente alguma coisa acontecer, assim, consistente, né, anularem mesmo o resultado do jogo, o advogado do Fluminense vai virar um mito, assim, vai ser uma coisa, uma entidade. Né? Agora, você acha que tem que ter outro jogo? Tem que usar a camisa e colocar o nome dele. Você acha que tem que ter outro jogo? Acho que não, cara, acho que não, sinceramente. Você acha que tem... Se ficar provado que houve auxílio externo, tem que ter. Tem que anular o jogo. Porque o Cruzeiro teve um pênalti no primeiro tempo contra a Chapecoense e o árbitro não viu. Ok, ele não viu, mas se tivesse auxílio externo, o Cruzeiro ia reclamar e ele ia dar o pênalti. O Botafogo fez um gol, o cara ajeitando a bola com a mão, o árbitro não viu. Gol do Botafogo. Mas se tivesse o auxílio externo, ele ia ver que ele ajeitou com a mão, não seria gol do Botafogo. Aí o auxiliar lá no Fla-Flu acertou, estava impedido.
Mas ele só acertou porque houve auxílio externo, porque ele já tinha marcado o gol. Ele acertou uma vez... Dimara, te assusta a decisão ter saído um dia após a derrota do Fluminense? Assusta. Tudo está assustando nessa reta final. Agora é o seguinte, né, Everton? O ano passado também nós tivemos N situações também na reta final. Para definição. O que assusta é que a coisa não está sendo decidida em campo. Agora, só deixar claro o seguinte, o Palmeiras está levando essa dentro de campo. Ele teve 1, 2 lances lá, mas ele está fazendo a diferença mesmo, ele jogando futebol e tal. Isso é uma coisa. Outros são as outras situações de classificação, de busca de vaga de Libertadores direta. Essas situações é que preocupam. E o que me preocupa também são os precedentes. Isso está valendo só porque foi no Fla-Flu? Ou isso valeria se tivesse sido num Cruzeiro e Atlético aqui, tá bem... no Grêmio Internacional, sabe? Acho que a gente ele está bem porque não teve auxílio de vídeo externo no gol que o Mina estava impedindo, não lembro contra quem, porque não teve pênalti do Figueirense, não teve auxílio. Você vai falar daqui a pouco do assunto dos zagueiros atleticanos, é isso que você queria falar, não é? Você vai falar na volta do intervalo, a gente sai para mais um rápido intervalo, porque aqui o couro come, a gente volta em 2 minutos, até já. Os donos da bola, oferecimento... Carrefour, faz na sua, faz Carrefour. Outubro ou nada, a CNR aposta que preço igual você nunca viu. CNR, da Reforma à Construção. As pesquisas mostram que a população de Belo Horizonte é muito mal atendida pela Prefeitura de Márcio Lacerda, na saúde, no transporte e na segurança. A saúde, o transporte e a segurança são justamente as secretarias ocupadas nos últimos 8 anos pelo PSDB de João Leite na Prefeitura de Márcio Lacerda. Apoiar é bem diferente de governar lado a lado. O povo já se cansou. Chega de PT, chega de PSDB. É hora de Calil. Baby, you left me wondering. But I'm waiting for you. And I want you through. Ain't no limit to what I'm feeling now. Ponto M, nos principais shoppings. Se a gente grávida, a gente tem que ir cedo, de madrugar no posto de saúde. E quando você consegue, eles ainda falam com você. Você não tem médico. Isso vai mudar, viu, Angélica? Contratando médicos especializados para consultas especializadas na rede privada. Vamos contratar clínicas também para exames especializados e nós vamos fazer um atendimento individualizado. Chama-se Rede Cuidar. Muito boa. Com isso vai mudar, sim. João Leite, prefeito 45. Vamos ver. Essa não. Nem essa. Não também. Nem essa. Acho que não. Essa também não. É essa. Paris vista de um novo ângulo. O seu Metro Photo Challenge 2016. O maior concurso de fotos do mundo. São diversos prêmios e uma exclusiva viagem para uma expedição fotográfica na Ilha de Páscoa. Mais informações, acesse metrojornal.com.br. Participe. Instituto CP2 Data Tempo confirma. A hora da verdade chegou. Calil está na frente com 33,9 pontos, o que representa 51% dos votos válidos na disputa pela prefeitura, superando o outro candidato. Os dados são da pesquisa mais recente, divulgado no domingo pelo único instituto que acertou o resultado no primeiro turno. Agora é a vez do povo. Chega de político. É hora de Calil. O Calil passa o tempo todo criticando quem apoiou Márcio Lacerda. Mas você sabia que ele fez a mesma coisa? Eu peço aqui a torcida do Atlético para que nos acompanhe, que mostre a sua força, levando o prefeito Márcio Lacerda de volta à cadeira que ele está sentado. Dá para acreditar? Muito bem, muito bem. Bom, o tempo é exíguo, né? Como a rodada é amanhã, não vou fazer palpitão hoje, porque agora o palpitão é patrocinado. Mas o que eu devo lembrar a você que está chegando agora
é que nós mostramos aqui, já está no @osdonosdabola.mg, no nosso Twitter, o vídeo do Caicedo explicando sobre a possível vinda para o Cruzeiro. Já está no @osdonosdabola.mg, vai lá, entra lá no Twitter e assiste ao vídeo. A gente rodou 2 vezes, rodar uma terceira eu acho desnecessário. Então você vai lá, assiste, aproveita, segue o @osdonosdabola.mg. Um outro assunto, rapidamente, 30 segundos sobre os defensores do Atlético. Eu acho que é uma soma de características de jogador e de treinador. Só lembrar que na Libertadores desse ano, o Atlético tomou 7 gols em 10 jogos, 3 deles num jogo só. A defesa foi bem. A defesa foi bem. Muito bem. Ele gosta do Aguirre. Viva! Você é viúva do Aguirre? Assumida. Assumida!